Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Capitães da Areia, do Jorge Amado. E quando a gente observa essa obra, a gente retorna e retoma aquela discussão que nós abrimos aqui quando nós falamos sobre Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Do que é que eu estou falando? A gente está falando da segunda geração do modernismo aqui no Brasil, da geração de 1930, né? E é uma geração importante porque ela traz à tona a discussão das questões sociais, que aquilo, como a gente já disse antes, mas que vale a pena repetir, que é justamente aquilo que o pré-modernismo já tinha sugerido para a gente, né? Que é a apresentação do Brasil pelo Brasil e para o Brasil, e é justamente isso que o Jorge Amado vai proporcionar para a gente nessa obra. É uma obra publicada em 1937, né? E que tem ali o contexto em que as ações são passadas para a gente em 1930. E aí nós temos uma obra que é de fácil leitura, inclusive eu acredito que entre todas as obras aí que a gente foi convidado a ler para a Unicamp FUVEST, é justamente a obra de leitura mais facilitada e que as pessoas gostam bastante. Em contrapartida, apesar disso, de ser uma leitura fácil e uma leitura da qual as pessoas normalmente gostem, pode ser que seja uma leitura que choque a gente, né? Por vários motivos. E entre esses motivos a gente tem justamente o fato de que nós estamos falando de menores abandonados, portanto são crianças, e crianças que são expostas a um estilo de vida que não é condizente com a realidade infantil, não é condizente com a realidade da infância. Isso não é por acaso. Qual foi o objetivo do Jorge Amado com essa expressão? Além de expressar aquilo de fato que estava acontecendo, a gente tem justamente esse desejo de chocar mesmo, de chocar a população da época, da década de 30. Por quê? A ideia era fazer com que a gente saísse daquele mar, né, de rosas em que a gente vivia e fazer com que a gente enxergasse a realidade. Então vejam, o que nós temos ali como pano de fundo, né, como cenário em que as crianças foram inseridas. A gente está falando da cidade de Salvador, na Bahia. A gente está falando de uma cidade que tem uma divisão geográfica e uma divisão social muito bem estabelecidas, porque nós temos ali a divisão da cidade alta, em que nós teríamos então as pessoas mais abastadas, e a cidade baixa, que é ali a região portuária, em que nós temos as pessoas marginalizadas, excluídas da sociedade. Entre essas pessoas marginalizadas e excluídas, nós temos justamente os menores abandonados. Essa realidade que é apresentada pra gente ali em Capitães da Areia é uma realidade real de fato, né? Ela realmente aconteceu. Então nós temos aí uma população da cidade de Salvador aterrorizada por um grupo de menores que são delinquentes, eles tocam terror mesmo na cidade de Salvador, eles provocam delitos, né? E entre esses delitos, eles são classificados como, o que a gente classifica hoje como trombadinhas. Então, o que se tem ali por objetivo da obra do Jorge Amado é mostrar a realidade. Por quê? Porque assim como todos nós, qualquer outro integrante da sociedade, na época o que se estabeleceu? Olha, o governo, a nossa representatividade política tem que fazer alguma coisa nessa situação, e esse fazer alguma coisa significava uma faxina social, no sentido de que essas pessoas, esses menores, deveriam ser recolhidos da rua, e o que deveria ser feito com eles pouco importava. O que importava somente é que eles fossem retirados da rua, que aquele perigo fosse retirado. Bem próximo àquilo que se promoveu nas grandes cidades às vésperas da realização da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Então, uns 2 anos antes, mais ou menos, 1 ano e meio antes, nós tivemos algumas faxinas sociais nesse sentido, ou simplesmente a criação de tapumes, né? Vamos dizer assim, para que as pessoas não pudessem visualizar aquela situação degradante mesmo, né? Ou aquilo que aconteceu na Cracolândia, em São Paulo, deles serem retirados dali
mas não se pensou no que fazer de fato com aquelas pessoas, tanto é que eles já retornaram, né, para aquele local. Então o que a gente tem é essa visão de que nós temos aí pessoas que não integram a sociedade, que estão realmente à margem, mas que acabam se configurando como num obstáculo para o restante da sociedade, como algo ruim. E aí essa sociedade busca então uma forma, através do governo, de que esses menores sejam retirados das ruas e ninguém pensa, ninguém se importa no destino deles, né? Tanto é que a gente está falando no início da criação dos centros de correção, entre aspas, para os menores. Na verdade, o que a gente vai ver através da obra é que esses centros não se ocupam da correção de nada ou da integração, da reintegração dessas pessoas na sociedade. Elas são só depósitos, né, de meninos. Eles são jogados lá dentro e aí ali dentro, inclusive, eles são vítimas de tortura, tortura física, tortura emocional, e isso faz com que eles se rebelem ali dentro, que é um cenário muito comum, infelizmente, para a história do Brasil e que a gente teve a oportunidade de novo, infelizmente, né, deixo aqui a minha marca pessoal, de visualizar isso através da mídia nas décadas de 80, de 90, nos anos 2000. Faz um tempo, graças a Deus, que a gente não ouve falar de nenhuma rebelião nesse senso, porque me parece que houve aí uma certa transformação, um certo cuidado com isso. Mas enfim, o que a gente vai ter na obra é justamente a visão errada, né, quanto a isso. Pensando naquilo que eu falei, de que possa ser uma literatura que choque, por que desse choque? De novo, porque são crianças e são apresentadas pra gente sob um ponto de vista de que a gente até esquece em muitos momentos que são crianças, principalmente pelo fato deles terem um comportamento sexual, né? E aí a gente pode até se perguntar o porquê disso, porque muitas pessoas associam a figura do Jorge Amado com aquela questão da sensualidade baiana, né? Pensando lá na Gabriela, por exemplo, né? Mas a gente tem que observar que não é o intuito na obra, não é esse, nesta obra, né? No Capitães da Areia. O intuito é justamente mostrar o quanto aquelas crianças foram roubadas na sua infância. Isso é importante. Também pensando naquilo que a gente falou em Vidas Secas, o fato deles estarem inseridos no ambiente seco em Vidas Secas, lá no Graciliano Ramos, também significa alguma coisa, né? Não é por acaso que aquilo aparece. Então, de novo, essa questão do comportamento sexual, da expressão sexual, não acontece por acaso. Por que vai aparecer, então, dentro do contexto de Capitães da Areia? Justamente para a gente ser atingido como público leitor, né, independente da época em que a gente leia, lá na década de 30, depois nas décadas subsequentes e agora no século 21, da gente observar o quanto realmente a infância foi perdida. E ela foi perdida primeiro por eles serem abandonados, né? Segundo, por a gente não ter dentro do nosso estado um atendimento a todo e qualquer cidadão que integre aí o nosso país, né? Terceiro, pelo fato deles terem que, por conta própria, darem conta da manutenção das suas próprias vidas. Então a gente está falando de sobrevivência de novo, bem parecido com o que a gente falou lá em Vidas Secas. Da sua própria segurança, eles têm que dar conta disso, né? E eles têm que dar conta da sua sobrevivência, que é além da questão alimentar, é a sua sobrevivência emocional também. E aí a obra se distancia um pouquinho daquilo que Vidas Secas proporcionou pra gente, né? Porque em Vidas Secas, o que a gente verificou? Que existe uma superficialidade em relação às emoções, né? Em relação ao campo emocional aí, pensando nos nossos personagens da família do Fabiano. Aqui o Jorge Amado ele se ocupou muito de aprofundar esses personagens, de novo, não é por acaso, justamente para mostrar pra gente que são crianças, para atingir a gente de alguma maneira, para fazer com que a gente perceba que aquela é uma situação de urgência dentro da sociedade, que não pode ser vista esses meninos, essas crianças menores abandonados, e aí a gente pode até estender, né, maiores abandonados também, eles não podem ser vistos como obstáculos, como objetos que devam ser retirados do nosso caminho, né? Muito pelo contrário. E aí a gente encontra dentro da literatura uma dimensão muito importante aí
né, uma dimensão social muito importante, em que a gente começa a discutir a realidade brasileira de uma maneira mais aprofundada, que é aquilo que também, de novo, a gente já comentou lá em Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É importante a gente ter isso em mente também, tá? Do ponto de vista literário, é uma obra fabulosa, que inclusive ela proporciona pra gente uma análise um pouco mais elaborada, porque ela apresenta gêneros textuais diferentes, né? Além da narrativa em si, a obra é aberta e finalizada através de cartas ao leitor. E aí a gente tem uma busca do próprio Jorge Amado em imprimir um caráter realístico à obra. Isso é interessante. E aí, pessoal, por que dessa preocupação em conferir um caráter realístico à obra? De novo, justamente para validar aquilo que estava sendo discutido e fazer com que a sociedade, de maneira geral, acordasse para aquela realidade. Então, a gente vai ter a abertura da obra com cartas fictícias, claro, mas que dariam esse tom, né, de realidade, aquilo que está sendo discutido pela obra. Cartas que teriam sido enviadas para o jornal da cidade de Salvador, de leitores cobrando um posicionamento da representatividade política a respeito daquela situação, da situação dos menores estarem ali, como eu disse antes, tocando terror na cidade de Salvador. Então há uma cobrança de um posicionamento. Além disso, nós temos as questões religiosas também sendo discutidas. Por quê? Porque a Igreja Católica ela vai aparecer dentro da obra de uma maneira extremamente delicada, porque a gente tem a figura de um padre, né, que é o padre José Pedro, e um padre que se coloca nessa posição de proximidade com os meninos, porque o intuito dele é justamente fazer aquilo que é um dos dogmas principais da igreja, que é amar o próximo como a ele mesmo, né? E esse próximo são essas crianças menores abandonadas. E aí, o que vai acontecer? A igreja entende isso como um comportamento subversivo do padre e ameaça de excomungá-lo. Então nós temos entre essas cartas pessoas que apoiam a atitude do padre, pessoas que estão ali em oposição a essa atitude, questionando mesmo. E aí, de novo, por que, né, tanto da figura do padre quanto da figura dessas cartas? Porque justamente a gente tem essa visão de que é preciso discutir o assunto, é preciso chocar, é preciso mostrar para a sociedade aquilo que está ocorrendo. E em todos os setores da sociedade, inclusive na questão religiosa, né? Pensando ainda na religião, a gente tem um fato que é biográfico também, que é importante aí para essa obra, que é justamente o fato da gente ter a fusão, né, entre a Igreja Católica e o Candomblé, que é uma religião de origem africana, né? Até então, até aquele momento, né, a década de 30, não existia liberdade religiosa no Brasil. E o Jorge Amado é uma das pessoas que lutaram em prol dessa liberdade, né? Porque a gente vai ter realmente o fato de que existem pessoas que são de origem africana ou então que são simpatizantes às religiões africanas e que também praticam o cristianismo ou o catolicismo. Então a gente tem, principalmente no Nordeste, essa fusão entre essas duas religiões, né? E como eu já disse, como não existia essa questão da liberdade religiosa, inclusive em outra obra que a gente leu, lá no Memórias dos Sargentos de Milícias, a gente tem a discussão a respeito disso, né? Porque o pai do Leonardinho, Leonardo Pataca, ele é preso justamente, numa das vezes lá que ele é preso, porque ele está praticando uma religião, né, por assim dizer, que não é permitida, que é tida como feitiçaria. Dentro do cortiço, a gente também tem essa visão da feitiçaria, com a questão da bruxa, né? E sempre com aquele apelo mais popular, né? Então é interessante também a gente observar isso, que isso vai acontecer nas camadas inferiores da sociedade. E dentro dessa visão a gente tem a figura do padre aí, do Capitães da Areia,
E essa discussão proporcionada pelas cartas justamente para incitar mesmo essa questão da liberdade religiosa e do que a religião representa de fato, porque inclusive os meninos eles não têm então nenhum adulto, né, que seja por eles, exceto 3 pessoas que cuidam de estarem próximos ali dos meninos, que são justamente o padre José Pedro, a dona Aninha, que é uma mãe de santo, então a gente tem a história da fusão religiosa, né? E o João de Deus, que é um capoeirista e que tá ali sempre próximo dos meninos também, né? Do restante, as pessoas simplesmente não se importam muito ali com a realidade em que os meninos estão inseridos, né? Então a gente tem essa questão aí da religião como discussão, né, como abertura de uma discussão, justamente por isso, para fazer com que todos os setores da sociedade se envolvam com a questão, com a problemática, se importem e sugiram, né, soluções para o problema. Não simplesmente vamos trancafiar esses garotos em algum lugar e a gente finge que aquele problema não existe, né? Então há esse desejo aí por parte do Jorge Amado em discutir de fato a origem, né, do problema e quais são as suas consequências. Então a gente é apresentado a esse grupo de meninos, é um grupo de por volta de 100 meninos, ou seja, uma quantidade muito grande, né, que são chefiados, que são liderados por líderes que são escolhidos entre eles próprios, e o momento em que nós temos aí o início da narrativa é justamente o momento em que o Pedro Bala, que é o nosso protagonista, é escolhido como líder, né, do grupo. E é interessante a gente observar que, embora eles sejam crianças que tenham sido lá roubados na sua infância, eles vão aprendendo com as circunstâncias em que eles são inseridos e eles vão ganhando uma maturidade errada, claro que é errada, mas ainda assim é uma maturidade no sentido de que eles conseguem reconhecer quem seja líder, quem não seja, que eles consigam estabelecer regras, que eles consigam respeitar regras, porque existe toda uma sistemática imposta no sentido de que quem não obedece às regras é banido do grupo. E é importante fazer parte do grupo porque eles se protegem, né? Uma vez que eles não tenham ali ninguém que seja por eles, pelo menos fazendo parte de um grupo, eles estão ali, por assim dizer, protegidos, né, de alguma forma. Então a gente tem uma quantidade grande de personagens extremamente significativos, né, isso é importante também a gente lembrar, e personagens que vão mostrando pra gente, de acordo com a sua trajetória, justamente quais são as possibilidades dentro do meio em que nós estamos inseridos, né? E aí a gente até que é meio remetido àquela questão do determinismo também. Só que tem que tomar cuidado com isso, né? Porque não é o determinismo ao pé da letra. Outro fator interessante é o fato de que pela questão deles estarem inseridos num cenário de litoral, as possibilidades deles são maiores do que as possibilidades dos personagens lá do Vidas Secas. Tanto é que já apareceu isso em anos anteriores e que poderia aparecer novamente, né? O fato da gente ter formas de comparação entre a família do Fabiano e os personagens do Capitães da Areia, por serem personagens de obras que são contemporâneas, que expressam aí o mesmo movimento literário, o mesmo momento histórico, social e econômico que o Brasil vive, que é aquela questão do Estado Novo, do Getúlio Vargas, né? Então, o que a gente vai ter dentro dessa visão? O fato de que são personagens, inclusive, mais aprofundados, psicologicamente falando, como a gente já falou aqui, porque justamente eles podem ter acesso a realidades diferentes, a realidades melhores, pelo fato de eles estarem no litoral. Então, do litoral, a gente tem a saída para outras realidades, que é o que acontece com o Volta Seca, por exemplo, né? Ou então a gente tem aquele desenvolvimento, um fator de um desenvolvimento maior do que simplesmente o que acontece lá na Caatinga. Então esse é um ponto que deve ser levado em consideração também, né? E aí a história dos meninos vai sendo contada dessa maneira chocante, porque a gente é apresentado ao dia a dia deles,
Então, como eu disse antes, eles são obrigados a se virarem como eles podem, como eles sabem fazer. Então, nós temos momentos de violência, momentos de aproximação entre eles, momentos em que nós temos a questão da expressão sexual sendo trazida à tona, sendo explorada, e cada um desses momentos significando então uma coisa para nós, para o público leitor. Inclusive, como eu já disse antes, em muitos momentos a gente até se esquece de que eles são crianças, parecem que são adultos ali, que são colocados à nossa frente. Para que a gente não se esqueça completamente, nós temos aí um capítulo voltado somente para essa retomada da visão de que eles são crianças, que é o momento em que chega um carrossel, né? Aliás, um parque de diversão na cidade, né? E aí eles se encantam pelo carrossel e eles brincam ali no carrossel, e através dessa brincadeira eles se dão essa abertura para o fato de sonharem, para o fato de brincarem, mesmo que seja não só fisicamente, mas através da imaginação. E ali é um momento importante, já apareceu na Unicamp, porque faz com que o público leitor lembre, né? Como já disse, que nós estamos falando de crianças. Outra questão é a inserção da Dora, né? Da história da Dora dentro do grupo, porque é um grupo inicialmente formado somente por meninos. As meninas, elas não são aceitas no grupo. Inicialmente também já apareceu no Unicamp. E aí, com a aparição da Dora e o seu irmão, o Zé Fuinha, eles são inseridos no grupo. Num primeiro momento, eles só aceitam proteger a Dora, mas não aceitam que ela faça parte, de fato, de todos os afazeres diários. E conforme ela vai conquistando a confiança deles, eles percebem que ela não é frágil, como eles imaginavam que uma mulher fosse. Ela é, na verdade, igual, né? E para ela simbolizar que ela é igual, ela se veste com as roupas de menino. Então ela deixa as suas roupinhas de menina de lado e veste as roupas de menino, justamente para que ela possa participar ali dos afazeres diários do. Além dessa questão, pessoal, da igualdade de gênero, a gente tem a inserção do componente afetivo, né? Porque a Dora, ela é classificada como irmã, nesse momento que ela se põe no pé de igualdade, né, com eles. Ela é classificada como mãe, uma vez que ela toma para si a responsabilidade de tomar conta dos meninos todos. Ela costura suas roupas, ela oferece carinho mesmo, né, afago, né, para eles. E ela é classificada como mulher também, como esposa, porque ela se apaixona pelo Pedro Bala e o amor deles vai se desenvolvendo, né, com o decorrer das ações. E inclusive eles passam a última noite de vida delas, eles passam juntos, né? Então existe a realização amorosa e sexual sem que o sexo fosse somente primitivo, como instinto primitivo, que é o que aparece lá em O Cortiço, e nós vemos aqui também no Capitães da Areia, até este episódio de Pedro Bala e Dora passarem juntos à noite. Por quê? O sexo ele é visto durante todo o decorrer da obra somente como um afazer de adulto, né? Como uma ocupação da vida adulta, e justamente por eles estarem inseridos nessa situação, deles serem obrigados a tomar conta deles mesmos, então eles fumam, eles bebem, eles jogam, eles praticam os delitos, eles planejam, né? Isso é importante também, porque não é só aquele trombadinha que vê a oportunidade ali na rua e acaba praticando o delito. Eles planejam as ações deles. Tanto é assim que a gente tem um sem pernas, de uma maneira planejada, sendo inserido numa casa de família, por conta da sua deficiência física, há todo, né, um cuidado ali da família. Ele é inserido na família para que ele possa mapear toda a casa, para que o bando venha e roube a casa, saqueie a casa, né? Então há todo um planejamento por trás disso. Mas ainda assim, além desses afazeres, aí nós temos a questão da prática do sexo, né? Só que o sexo distanciado das questões amorosas. O próprio gato, quando ele se envolve lá com a Dalva, né, com a prostituta, dá para perceber que não é uma questão amorosa, não é uma questão afetiva que existe entre eles, é só aquela questão primitiva mesmo, instintiva, que é a prática do sexo totalmente distanciada
com a questão afetiva. E no caso do Pedro Bala e da Dora, a gente vai ter a retomada justamente para humanizar esses personagens e, de novo, para fazer com que a gente olhe para eles como seres humanos e não como coisas, como objetos, que era o que estava acontecendo na sociedade na época. Aliás, acontece até hoje, infelizmente, independente de serem menores ou não. Todo ser que é excluído da sociedade, ele é excluído também da nossa visão e também do nosso pensamento. Não é só aquela questão de ter ou não ter dinheiro, de ter ou não ter poder aquisitivo. Uma vez que ele é excluído dessa questão da aquisição, da compra, do poder de compra, ele acaba sendo excluído de todas as outras esferas sociais. E é isso que a obra do Jorge Amado propõe para a gente como discussão, né? Então, cada ocorrência, cada acontecimento Então, pessoal, a respeito da inserção da Dora ali no grupo, é justamente para que a gente tenha essa visão e a humanização, então, né, das crianças, e que a gente deixe de tê-las simplesmente como objetos, né? Outro fator interessante que faz parte aí da biografia também do Jorge Amado, que vai ser inserido aí na obra, é o fato dele ser adepto ao socialismo, né? E o que a gente vai ter, então, além dessa questão do abandono, é a questão da luta de classes sendo explorada pela obra. Por quê? Porque aos poucos, conforme a obra vai se desvendando aos nossos olhos e os próprios personagens vão descobrindo, né, as ocorrências ali da sua vida, o que acontece com Pedro Bala, por exemplo, no momento em que ele descobre a sua origem, quem de fato é seu pai, quem foi sua mãe, o que aconteceu com eles, a gente tem ali a abertura para esse momento aí socialista dentro da obra e da luta de classes, então, porque o pai do Pedro Bala é apresentado para nós e para o Pedro Bala também como um líder sindical, né? E aí a gente confere ao Pedro Bala até um caráter messiânico, porque ele seria a pessoa que teria vindo então para salvar não só o seu grupo, não só o grupo dos meninos que compõem ali o Capitães da Areia, mas toda e qualquer pessoa que precise de ajuda, né? Então o Pedro Bala, ele descobre a sua missão na vida nesse momento. É interessante que todos os personagens que compõem ali o grupo, todos eles possuem um objetivo de vida e possuem um sonho. E diferente, de novo, daquilo que ocorre lá no Vidas Secas, eles podem realizar esses sonhos, eles de fato realizam, né? Todos eles, à sua maneira, têm aí a possibilidade de concretização do sonho. É o que acontece, inclusive, com o Pedro Bala, né? Porque o Pedro Bala, ele, quando descobre, então, a sua origem e conhece a história do seu pai, ele entende qual é o seu objetivo, que, de novo, não é só cuidar dos meninos ali que compõem o grupo, mas defender toda e qualquer causa e defender qualquer grupo que seja classificado como minoria, que é de fato o que vai acontecer, né? Assim como o professor, ele tem ali toda aquela bagagem cultural maior do que a dos outros meninos, e ele desenha muito bem, e ele acaba se transformando realmente num artista, ele é financiado por uma pessoa que conhece ele na rua, né? A gente tem o Pirulito, que sonha em integrar aí uma vida religiosa de fato, é o que acontece, ele acaba entrando para o seminário, né? A gente tem o Volta Seca, que também sonha em integrar lá o grupo do Lampião, porque ele se descobre afilhado, né, do Lampião, então ele de fato é isso que acontece também com ele. A Dora sonha em ser a esposa do Pedro Bala, e é de fato o que acontece. Antes dela morrer, a cidade de Salvador vive um surto de varíola, e as autoridades, elas não entendem, né, a urgência da situação, e o fato deles terem aquele distanciamento geográfico, aquela divisão de cidade alta e cidade baixa, faz com que somente as pessoas que moram na cidade alta sejam vacinadas, e as pessoas da cidade baixa, entre elas as crianças menores abandonados, eles não são vacinados. E o que é pior, a Dora, ela contrai a doença
quando ela é capturada numa das tentativas de assalto deles, eles são pegos, né, no flagra, e ela acaba sendo presa. É no mesmo contexto em que o Pedro Bala é preso também. E ela acaba sendo contaminada num desses centros aí reformatórios, né? E aí quando ela é resgatada pelo grupo, ela já está num estágio muito avançado da doença, e ela não consegue se recuperar, muito embora a gente tenha tido lá o auxílio da mãe de santo, auxílio do padre, todo mundo ali trabalhando em prol da recuperação da Dora. Ainda assim isso não acontece, mas ela sonha em ser a esposa do Pedro Bala. De fato, eles acabam passando a última noite juntos, a última noite dela, né, juntos, conforme o que a gente já falou aqui no início do nosso encontro, no início da aula, né? Além disso, o que mais que a gente tem aí a respeito da realização dos personagens? O Sem Pernas, ele sonha em ser livre. E é de fato que acontece nos momentos também em que ele é capturado. Ele está ali naquele lugar emblemático também de Salvador, no elevador Lacerda, e ele se joga de lá de cima. E aí nesse ponto a gente tem vários pontos de convergência, divergência entre personagens das outras obras. Eu já falei aqui várias vezes os personagens do Vidas Secas, e pode aparecer mesmo a comparação, mas a gente tem outro personagem suicida lá em O Cortiço, né? A Bertoleza, ela também prefere tirar a própria vida em vez de ser presa, porque ela foi entregue lá, foi denunciada pelo João Romão, né, para o seu dono. E o Sem Pernas, ele decide então se atirar de lá de cima do elevador Lacerda, porque ele seria pego novamente pela polícia, e a polícia é o que representa a repressão, porque a gente está vivendo a ditadura militar. Lembra que isso apareceu também lá em Vidas Secas. E quando eles capturam os meninos, principalmente o Sem Pernas é vítima de humilhação, ele é vítima de tortura física e psicológica, principalmente pelo fato dele ser coxo. Então eles fazem com que ele corra, e aí se ele não corre mesmo, né, com a limitação física, eles aplicam castigos cada vez maiores. Então toda aquela cena de momentos anteriores passa pela cabeça dele, e aí ele decide então tirar a sua própria vida, e aí de fato ele realiza o sonho dele, que é se tornar livre, né? Ainda a respeito da questão religiosa, desculpa ir e vir, né, toda hora, porque os assuntos vão surgindo. A gente tem uma passagem em que o Pedro Bala, ele finge ser filho de alguém que estaria ali na região portuária, finge que está perdido e pede abrigo na delegacia para que ele possa recuperar uma imagem que foi tirada lá do terreiro da Dona Aninha, porque justamente as práticas religiosas elas não eram liberadas, somente o catolicismo, somente o cristianismo. E aí a gente tem essa discussão aí do Jorge Amado também. Então, ou seja, todos os elementos que vão aparecer, eu já falei isso várias vezes para vocês, mas vale a pena repetir sempre. Todos os elementos que aparecem em todas as obras, eles significam uma coisa, nada é por acaso. O fato, por exemplo, da gente ter lá o Pedro Bala contando pra gente que ele gostava de derrubar as negrinhas lá no areal, né? Eles violentavam mesmo as meninas que passavam de maneira desavisada por eles. Também é chocante, é aterrorizante, é revoltante, mas de novo é justamente para fazer com que a gente entenda que eles estão vivendo uma vida que não é a deles, é uma vida que eles não deveriam viver. E pelo fato deles viverem uma realidade que eles não estão preparados para aquilo, e uma realidade que não deveria ser a deles, eles cometem os piores absurdos, como por exemplo estuprar as meninas que passam por eles, né? E de novo a gente tem aquela coisa que choca, né? Em termos de linguagem também, muito embora lá no Cortiço, no naturalismo, a gente já tem uma linguagem que choca, uma linguagem que não é comum dentro da literatura para a época. Agora a gente tem uma linguagem muito mais aberta. E imaginem, quando a gente lê hoje, no século XXI, bom seria que todos nós ficássemos escandalizados, mas eu tenho certeza que isso não acontece, né? Mas ainda assim, já é motivo de escândalo, já é motivo de espanto. Imaginem lá na década de 30 o quanto a obra representou como algo extremamente inovador. E aí, de novo, a gente está falando de modernismo. Então, tomem cuidado, porque essas questões podem aparecer.
no sentido de que o porquê, qual que é a justificativa do Jorge Amado ter se utilizado de uma linguagem tão popular e tão classificada até de baixo calão, e aí relacionada com a questão do sensualismo, da sexualidade, do porquê disso, porque a gente está falando de modernismo, que é justamente um movimento literário que tem aí por objetivo romper com padrões e, através desse rompimento, denunciar e explorar a realidade que nós estávamos vivendo no Brasil inteiro, para o Brasil inteiro e pelo Brasil inteiro. Não percam isso de vista, não percam isso do foco aí da discussão de vocês, tá? Interessante e pode surgir. Em relação ao enredo propriamente dito, eu acho que não cabe aqui, nesse momento, a gente ficar contando historinha. Eu acho que cabe vocês lerem resumo, caso vocês não tenham lido ainda, e cabe principalmente assistir ao filme de Capitães Areia, que tem. Então você que estuda de manhã e, aliás, faz cursinho, as aulas do cursinho de manhã, e tem o período da tarde e da noite livres, busquem por isso nessa semana aí. Nós estamos na segunda-feira, a prova de vocês é domingo, né? Aliás, eu já tinha dado essa dica para vocês há muito tempo, desde o começo da nossa conversa, lá no primeiro semestre ainda. Deixei passar a oportunidade de não assistir, então agora vai ter que correr atrás do tempo perdido, né? Ou pelo menos leiam um resumo para vocês saberem os nomes dos personagens todos. Eu só falei de alguns aqui, elenquei os momentos mais especiais que podem aparecer, que já apareceram em provas anteriores, mas nós temos aí uma obra muito rica, cheia de significados, e uma obra que pode ser dividida em 3 momentos também, que é a questão, primeiro, da apresentação da realidade deles, de como eles se comportam, como eles interagem entre si. Segundo, da aparição da Dora e a inserção da Dora no grupo. E o terceiro, esse caráter social aí, de despertar social. Porque a gente tem na obra do Capitães da Areia uma receitinha que o Jorge Amado apresenta pra gente. Que receita é essa? O fato de, primeiro, a gente olhar e reconhecer que a realidade está toda distorcida, toda fora daquilo que nós precisávamos que acontecesse. Segundo, da gente adquirir a consciência de que nós somos agentes transformadores na sociedade. E terceiro, que a gente entenda que o outro é tão importante quanto nós, que é justamente isso que o socialismo vai proporcionar aí como visão e que o Jorge Amado lança como visão pra gente, ok? E aí, pessoal, ainda a respeito dessa questão da receitinha, o que a gente vai ter na sequência é o fato de que a obra será fechada, finalizada com cartas novamente ao leitor do mesmo jornal, aquele mesmo jornal lá do início da obra, só que agora de uma forma completamente diferenciada, porque a população abraça a causa do Pedro Bala, e o Pedro Bala é procurado, ele continua sendo procurado pela polícia, justamente por agora ele se transformar no líder sindical. Então ele é alguém que luta em prol das reivindicações dos menos favorecidos, e isso, nesse contexto de ditadura militar, é tido como uma ameaça, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil, as nossas representatividades políticas, independente da época, do momento e do esquema em que isso se estabeleceu, nunca as representatividades políticas tiveram interesse em atender as necessidades da população. E se a gente tem alguém lutando contra isso e alertando o restante da população contra isso, é claro que vai ser alguém que será perseguido, e é de fato o que acontece com Pedro Bala. E agora, nesse momento, a população enxergando, então, qual é o objetivo dele, que não é mais de somente cuidar da sua própria sobrevivência, mas sim de um grupo muito maior, a gente tem a população abraçando a causa dele e dizendo, inclusive, que abrigaria o Pedro Bala em sua casa. Então, lá no início da obra, a gente tem as cartas dizendo totalmente o contrário a respeito disso, de que essas crianças sejam tiradas da rua, sejam
trancafiadas em algum lugar porque elas ameaçam a segurança das pessoas, porque elas ameaçam o visual, o bem-estar e tudo mais. Agora já não. Agora o Pedro Bala, que era o líder dessas crianças, é respeitado dentro da sociedade. Então vejam, a receita é: detectamos algo errado, vamos cuidar das causas disso para que as consequências sejam outras e automaticamente toda a sociedade esteja envolvida em prol da mesma situação, que é resolver os problemas sociais, não simplesmente a gente esconder embaixo do pano, né? Então isso também poderia aparecer pra gente, também poderia ser algo de comparação, já apareceu inclusive, se eu não estou muito enganada, na FUVEST, me perdoem se eu estiver fazendo confusão entre FUVEST e Unicamp, a respeito lá de A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, o comportamento do Jacinto quando ele está em Tormes, em Portugal, que ele assume uma visão socialista, entre aspas, é exatamente isso que apareceu na questão, que eu não me recordo agora se foi de Unicamp ou FUVEST, que é o fato dele ter olhado para o outro, visto a necessidade desse outro e trabalhado em prol de atender a essas necessidades, mas não por ele se considerar igual, mas pelo fato dele valorizar a razão dele, o conhecimento, porque ele tinha como lema, apareceu de novo no ano passado na FUVEST, que a suma ciência versus o sumo conhecimento trariam a suprema felicidade, né? E aí essa suprema felicidade seria o máximo da civilidade humana. É por isso que o Jacinto se coloca nesse lugar, inclusive ele é tido também como um salvador messiânico, ele é comparado lá a Dom Sebastião, contribuindo com o mito do sebastianismo em Portugal. Mas enfim, o que poderia ser comparado? O fato de que o Jacinto, ele não tem uma visão socialista propriamente dita, porque ele não abre mão daquilo que é seu em prol do favorecimento do outro. O Pedro Bala abre mão da sua vida particular em prol da reivindicação dos direitos dos outros. Ele não está pensando só nele, ele está pensando em todo mundo, né? Então o Pedro Bala sim tem essa visão socialista por conta desse fator biográfico do Jorge Amado, né? Agora o Jacinto não tem essa visão socialista, até porque o objetivo da obra realista do Eça de Queiroz era outra, era também mostrar uma receita, também uma mensagem otimista, só que de uma maneira mais particular e individual. A visão do Jorge Amado, embora no primeiro momento pareça ser algo extremamente negativo e pessimista, a gente tem ali, no decorrer da obra, uma apresentação de uma visão extremamente otimista, de que existe uma receita, tem como a gente fazer o Brasil dar certo, tem como a gente consertar o Brasil. Isso que é interessante e que também pode ser cobrado de vocês em alguma das provas aí que vocês forem fazer, tá? Me desculpem se eu não fiquei falando especificamente de cada um dos personagens ou de cada um dos episódios, mas é o que eu disse pra vocês anteriormente. Eu acho que nesse momento não cabe mais a gente fazer isso, mas só elencar aqueles pontos principais ali que eu julgo serem principais dentro da obra. De novo, vou pedir para vocês, caso vocês tenham sugestões, tenham críticas, tenham pedidos especiais, porque às vezes algum detalhe ou outro escapa mesmo a essa análise aqui, comentem aqui embaixo, deixem os comentários de vocês, para que eu possa, a partir desse bate-bola aí com vocês, proporcionar um trabalho mais bem feito, se for o caso, ok? Queridos, eu acho que é isso. A gente vai se encontrar aí nos próximos vídeos. Temos mais algumas obrazinhas aí para analisar para a Unicamp, para a FUVEST. Também, se não me fala muito a memória, tá faltando uma coisa ou outra, mas a gente tem mais uma semana aí pela frente, né? Para a FUVEST, a Unicamp, que é o assunto mais urgente, porque agora no domingo que vem, ok? Se precisarem falar comigo, já sabem o que fazer. Beijinhos, até mais.